Olá! Bem, o Encruzilhada começou há coisa de um ano agora, ainda quase um ano, e o fato é que eu perdi o bonde do BookTube, né? Eu vou começar isso bem mais tarde. Mas tudo bem. O fato é que faz 10 anos eu me dei conta agora que eu tava mexendo nos meus alfarrábios, nas minhas continhas, nos meus detalhes aqui, para fazer minhas listas, e aí eu me dei conta que o meu Goodreads, né? Eu comecei a participar dos desafios Goodreads e marcar o ano em que eu li as coisas há 10 anos, ou seja, eu tenho 10 anos de registros de livros lidos ao longo do ano. Então, eu até agora só produzi para vocês os favoritos de 2025, porque eu comecei agora, né, a brincar de BookTube, mas o que eu vou fazer hoje para vocês é passar por esses 10 anos de Goodreads e escolher por ano 3 livros, com um total de 30 livros favoritos para vocês. Eu sou a Cláudia e bem-vindos à Encruzilhada dos Livros. Não vai ser todo ano que eu vou lembrar o que aconteceu no ano e por que foi aquele tanto de livros, mas no que eu lembrar eu vou tentar dar algum contexto para vocês. E outro detalhe, alguns livros que eu vou comentar, eu já comentei algumas vezes aqui no canal. Então, se você me acompanha e já está cansado de me ouvir falar, por exemplo, do Frankenstein, entendeu? Quando eu começar a falar, só você dar o pular aqui, eu deixo no YouTube os marcadores e todos os meus vídeos, vocês vão ver que na descrição tem todos os livros que eu estou mencionando e o código do tempo, então dá para você pular. Então lá vem a Cláudia de novo falando daquele negócio, pode pular. Então assim, eu não faço um mega script do que eu vou falar, então existe possibilidade de eu falar coisas diferentes, eu não sei, mas eu vou tentar entrar em um pouco mais de detalhes realmente em todos eles. Começando em 2015, eu li, que foi meu primeiro ano de Goodreads, eu estava há alguns poucos anos aqui no Canadá, e de fato Goodreads é uma coisa meio da gringa, né? Eu não vejo muitos brasileiros que gostam de Goodreads. Aliás, o meu link do meu perfil no Goodreads vai estar na descrição. O Exuli, que é nosso clube de leitura, também tem uma página no Goodreads, então eu vou deixar também aqui. Mas enfim, quem quiser me seguir lá no Goodreads, fique à vontade. Geralmente é onde eu tô marcando o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo. No Instagram também eu tento postar um pouco, mas o Goodreads está sempre certinho o que eu tô lendo, tá lá. Mas vamos lá, 2015 eu li 37 livros e eu vou começar com... Eu amo esse livro, amo de paixão. Uma vez eu tava lendo esse livro no ônibus, ou seja, uma vez em 2015, e engraçado que eu lembro como se fosse ontem, eu estava lendo no metrô, e aí uma mulher passou e começou a conversar comigo, nossa, eu amo esse livro é fantástico, que é A Wild Sheep Chase, de Haruki Murakami, que em português é Em Busca do Carneiro Selvagem. Esse aqui é um livro que daria para eu reler porque eu não lembro dos detalhes, né? É a história desse cara que ele tá... Eu sei que tem uma história de amor por uma orelha, tipo, ele tá apaixonado por essa mulher por conta da orelha dela. E assim, a forma como ele descreve essa orelha é uma coisa assim, uau, essa orelha. E, enfim, ele tem, existe uma foto de um carneiro, né, uma ovelha. Ovelha ou carneiro? É a mesma coisa? Enfim, o livro é o carneiro, então eu vou falar o carneiro. Eu não sei se é a mesma coisa. Me fala. Eu nunca sei. Mas o bichinho, o carneirinho, tá buscando esse carneiro e ele tem que achar esse carneiro que tem a estrela. E é uma coisa bem fantástica, bem bizarra, bem mágica. E eu lembro, assim, como eu disse, eu não lembro muitos detalhes, mas eu lembro de terminar esse livro, fechar o livro. E assim, eu não vou falar o final, porque enfim, eu nem lembro o final qual que é pra falar pra vocês. Mas eu lembro da sensação de fechar esse livro e pensar, esse é um livro de terror. Tipo, é um livro que não me deu medo ao longo, que não registra como terror, que não tem nada de terror, mas ao mesmo tempo, quando eu terminei, realmente foi depois que eu fechei o livro que eu comecei a absorver a história, assim, e aonde foi, eu lembro da sensação de, gente, isso aqui é uma história de terror? É uma história de profundo estranhamento. E eu amei Em Busca do Carneiro Selvagem, é um livro que eu quero ler de novo. Daí, o segundo nessa lista
é o Millennium 1, né, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Stieg Larsson. Os 3 livros são sensacionais, eu não vou colocar os outros 2 nessa lista, mas fica aí de dica, é uma trilogia excelente de mistério, de investigação, de violência, é uma história de ação e mistério e investigação, e que história fantástica, virou filme, esse eu lembro bem porque eu assisti o filme algumas vezes, né? O filme sueco é muito bom, esse aqui é um livro de 2005 que ficou muito popular e foi adaptado algumas vezes para o cinema, né? Tem a adaptação sueca, que é excelente, eu adoro, e depois os americanos fizeram uma adaptação também. Então você tem duas adaptações muito bem feitas para assistir. Eu gostei mais do sueco, acho que mantém mais o aspecto dark assim, da história. E a gente acompanha aqui, por um lado você tem um jornalista que, enfim, está lidando com situações de grana e tal, mas ele é um jornalista investigativo, assim, daqueles old school, né? Tipo, daquele tipo antigo de jornalista, assim, de fuçar, de investigar, de virar pedra, o jornalista mítico, né? Que eu não sei se ainda existe, mas é um jornalista, assim, mítico, é um jornalista que passa dias fazendo uma investigação e que tipo, que confronta o poder e tal. Então é aquele jornalista icônico, perfeito. E eu não lembro exatamente porque, eu acho que teve um processo, um negócio, e ele tá duro, ele tá quebrado, né? E aí tem um milionário que chama ele, porque enfim, ele é um escritor conhecido, né? Ele é um jornalista de nome. E esse milionário convida ele para escrever um livro sobre a família, né? E ele fala, enfim, dessa menina que sumiu e tal. Aí ele vai, né, ele vai começar a investigar a história do que aconteceu com essa moça. Ao mesmo tempo, a gente tem uma das melhores personagens femininas. O dia que eu fizer um vídeo sobre personagens femininas favoritas, a Lisbeth Salander vai estar lá, que ela é, tipo, a personagem fantástica. Ela é punk e poderosa, inteligente, e ela é hacker. Só que assim, ela é mega frágil, porque ela tem ela não tem acesso ao dinheiro da família, né? Ela foi, enfim, ela é uma menina que cresceu órfã, e o cara que cuidava dela no sistema social tá incapacitado, e agora tem um novo cara que tá responsável por ela, e que a gente vai ver o que acontece com esses dois. Então, para quem não viu a história, não conhece, eu não vou falar mais para não dar spoiler, porque aí esses dois caminhos vão se cruzar, entre a Lisbeth e esse jornalista, e assim, é uma explosão que eu imagino que nos tempos de hoje é extremamente satisfatória essa história, porque a gente tá vivendo essa época de escândalo, né, e enfim, tanta coisa acontecendo, e as coisas que acontecem nesse livro são extremamente satisfatórias, assim, tipo, ai, como seria bom se acontecesse um negócio desse hoje, sabe? Enfim, nós precisamos muito de uma Lisbeth Salander e do jornalista da Millennium. Millennium é o nome do jornal, né? Então esse aqui é o primeiro livro da saga, que iniciou com o Stieg Larsson. Ele escreveu os 3, ele faleceu, e aí a esposa vendeu, acho que para um amigo dele, ou cedeu ao amigo dele o direito de continuar as histórias, porque ele tinha planejado, né, os próximos livros, mas eu li até o penúltimo, acho que ao todo já tem 5 publicados, eu acho. Tá me faltando ler um. Eu leio porque eu quero saber o rumo da história, mas não ficou bom, sabe? Os 3 primeiros livros são excelentes, e depois teve um que foi mais ou menos ok, mas enfim, deve ser outra história. Mas Millennium foi uma leitura excelente para mim em 2015, eu não acredito que foi em 2015, já faz todo esse tempo. E aí temos esse aqui que era quase um lançamento, ele tinha sido lançado em 2014, eu li em 2015, de Miriam Toews, All My Punny Sorrows. Esse infelizmente não tem disponível em português, ele existe em espanhol, chamado Pequenas Desgraças Sem Importância. Que livro, esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida. Esse aqui é um dos que eu pus na minha lista de livros realmente da vida, que é lindo de morrer, esse aqui. E assim, ele é muito engraçado.
E é inacreditável que um livro desse consiga ser engraçado. Porque a gente tá... E aqui ele foi um dos finalistas do Scotia Giller Prize, que é um prêmio literário aqui do Canadá. A gente acompanha duas irmãs, em que você tem uma que é, tipo, a maluquinha da família, assim, né? Ela não consegue segurar emprego, ela é toda doidona. E você tem uma outra irmã, que é a irmã dourada, né? Que é a irmã perfeita, é pianista, tem família, aquela vida certinha. Só que essa irmã perfeita, da vida resolvida, que tudo na vida dela parece, a todos os efeitos, a todo mundo que olha de fora, você tem uma irmã perfeita e uma problemática, né? Só que a irmã perfeita é uma irmã, ela tem alguma coisa errada com ela, assim, e ela quer terminar a própria vida, e ela tenta várias vezes, né? E, enfim, é uma pessoa com sérios problemas. E a gente vai ver e ela tem um concerto que ela vai tocar, e essa irmã, a maluquinha, vai tentar ajudar a irmã mais velha, né? Cuidado que é um livro para quem tem trigger, né? Para quem tem gatilho, é um livro para ler pegar com cuidado, mas a gente está falando de assuntos muito brutais, né? De depressão, mas ao mesmo tempo do amor fraterno, de uma forma assim que eu lembro de eu ficar chocada. Eu não lembro novamente de todos os detalhes, é um livro que eu tenho que reler, mas eu lembro de passar por assim um parágrafo e que aquele parágrafo me fez chorar, mas eu terminei rindo, sabe assim? Ou eu tô rindo, aí eu começo a chorar, aí depois eu tô rindo de novo. Assim, é realmente aquela relação íntima entre mulheres que se amam, sabe? Assim, que você tem entre irmãs, ou às vezes entre amigas, em que você que você conhece a outra pessoa, você conhece aquela outra mulher de uma forma com profundo amor, mas também sabendo das suas limitações e respeitando essas limitações principalmente. Então, é um livro sobre um amor fraterno, sobre um amor entre mulheres, sobre corações abertos. Eu fico emocionada só de pensar nessa história. Ao mesmo tempo é um livro assim, sem muito sentimentalismo. É um livro que não é sentimental. Assim, é muito estranho, é difícil de escrever. Não é um livro sentimental, é uma escrita deliciosa, assim, é uma escrita fluida e engraçada, esperta, aguda, sabe, assim, e super humana, assim, é um livro lindo, maravilhoso, All My Funny Sorrows. Infelizmente não tem disponível em português, mas quem pode ler em inglês, ou ele tem disponível em francês também e em espanhol. E aí os brasileiros, as editoras, traduzam. Esse livro é lindo, maravilhoso. 2016 foi uma loucura, foram 65 livros, e eu tenho que escolher só 3. Então assim, esse aqui foi um dos mais difíceis de eu escolher, porque tem muita coisa, tem vários livros que são livros da minha vida nesse ano, sabe? E eu tive que escolher 3. Então, vamos com os 3 principais, depois eu vou fazer algumas menções honrosas, né? Esses 3 livros são 3 livros que eu já mencionei aqui no canal várias vezes. Então, quem quiser pule pro finalzinho que eu vou dar os meus brindes bônus de 2016, que foram outras coisas que eu gostei muito. Frankenstein, claro, da Mary Shelley, que... eu não gostei dessa mais nova adaptação. Eu achei muito cringe, sabe? Assim, tipo... eu não gostei. Eu achei meio... sei lá, achei esquisito, mas eu gosto tanto que hoje eu peguei aqui para tomar meu cafezinho com vocês, ó. Na verdade, Frankenstein era o médico, era o doutor, né? O doutor Frankenstein. Então aqui eu adoro Frankenstein, eu tenho aqui meu canequinho favorito de café, é do Frankenstein. A gente está contando essa história e por que todo mundo pensa que Frankenstein é um monstro, né? É a história desse médico maluco que quer criar que a gente chama um golem, né? Que é uma criatura que você vai dar a vida a essa criatura. Então na verdade, é uma mitologia bíblica, né? A mitologia do golem, né? Que você pegar o barro e o Deus aspira o barro, né? Solta o ar no barro e o barro, né? Vira um ser humano, né? Vira um homem. Então, é essa ideia do golem, da capacidade do criador de vida, né? De pegar a matéria inanimada e jogar a vida dentro dessa matéria. Então, o Frankenstein, o médico, ele é obcecado com essa ideia de dar vida ao corpo inanimado e de
vencer a morte. E ele vai fazer esses experimentos em que ele vai conectar pedaços, né, de pessoas, assim, pedaços de corpos perfeitos para tentar criar uma criatura. Ele não está tentando criar um monstro, ele está tentando criar um monstro, porque enfim é uma monstruosidade, não é uma coisa natural, mas ele está tentando criar, enfim, ele está querendo dar a vida, né? Que enfim, o homem, né? Ele não pode ficar contente em arrumar uma mulher que vá, enfim, gerar um filho com ele, mas não, ele tem que dar a vida. Mas aí olha, eu fazendo uns comentários feministas, né? Só que ele não gosta da criatura, ele finalmente ele consegue e ele não curte, né? Ele não gosta e diz, não, você é idiota e tal, você não é suficiente. E aí ele praticamente joga fora, né, a criatura. E aí o livro a gente vai seguir essa criatura tentando aprender linguagem, tentando entender como os humanos funcionam. Não muito bem, né? Os humanos não funcionam bem, meu amigo. E aí essa relação entre o Frankenstein, a criatura e o mundo, e a responsabilidade do Dr. Frankenstein em relação à sua criatura, né? E que é muito sobre a responsabilidade que a gente tem sobre as coisas que a gente cria, né? Quando a gente cria relações, quando a gente cria amigos, quando você cria seu trabalho, você cria um texto, você cria um vídeo, a gente cria coisas o tempo inteiro, nós somos criaturas e no fundo, tudo que a gente cria é uma tentativa de vencer a morte, né? É uma forma de você viver, de você reafirmar a vida. E como que, às vezes, as coisas que a gente cria não são exatamente o que a gente quer. E o que acontece quando a gente simplesmente abandona essas coisas que a gente criou, que a gente não gosta e que a gente abandona irresponsavelmente, assim, no mundo. É inacreditável que era uma adolescente escrevendo esse livro. E é um livro profundo, é um livro bonito. E, assim, para quem não está habituado a ler clássicos, mas gostaria de ler os clássicos, é um livro super acessível, super tranquilo de ler. Sim, é um linguajar antigo, né? É um linguajar mais do mundo clássico, mas ele é de quando mesmo, Frankenstein? O Frankenstein, a história é de 1831, ela escreveu em 1831. Mas é uma baita história, é um livro tranquilo, não é um livro grande e é uma ótima porta de entrada para quem está afim de ler os clássicos. Uma história de horror, muito bacana, gosto muito. Um outro que eu amo é o André Alexis, que foi nomeado para um prêmio agora com o novo dele, que eu tenho que ler. Eu acho estranho porque, por exemplo, o Alexis e a Miriam são dois autores que eu gosto muito, tipo, esses dois são livros favoritos da vida, e eu só li esses, eu não li outro da Miriam, eu tenho aqui um outro para ler, eu não li, e eu tenho um outro do Alexis para ler também que eu não li. Então é o tipo de coisa que eu tenho que tomar vergonha e ler. Mas o 15 Cães, disponível em português, a gente tem esses dois deuses, né? O Hermes e o Apolo, eles vão fazer uma aposta. É que eles vão fazer uma aposta e eles vão dar consciência humana e linguagem a um grupo de cães, né, que estão numa veterinária em Toronto. A aposta deles é se eles vão conseguir ser felizes, né, tipo o segredo da felicidade e tal, se eles vão conseguir, que o problema dos humanos é a inteligência. Um diz que não, outro diz que sim. Não, o problema é a inteligência, outro não, é o coração e tal. E aí eles dão a inteligência para esses cães para ver como que esses cães vão se virar. Então a gente vê esses cães lidando com a consciência de si, estilo humano, com a inteligência total de um ser humano e a condição deles de cães, né? A lindeza disso tudo é que é um livro é um livro de amor à humanidade e é um livro de amor aos cães, porque eles têm esse conflito entre a animalidade e os instintos caninos, né? E assim, de morder, de brigar, mas ao mesmo tempo de ser fiel, de lealdade, de amor, e aí como que eles lidam, né, nas suas individualidades com esses instintos e como que eles elevam isso com a inteligência e como que eles equilibram, cada um deles, né, a gente vai acompanhando esses 15 e como que eles vão equilibrando a inteligência deles com os instintos para descobrir quem eles são, na verdade, no final, né? E assim, é lindo. Chorei de debulhar, assim, enfim, são cães, é uma história de bichinho. Mas é profundo, é poético, é uma coisa que ele lê um pouco como literatura
quando eu comecei, eu não achei que eu fosse chorar, porque ele é muito distante, é muito objetivo, né? Ele é uma coisa meio odisseica, assim, de está acontecendo isso e aquilo. Assim, que tem bastante desapego, assim, na narrativa no começo. Aí, conforme a gente vai se, né, vão ficando só alguns cães, a gente vai indo lá, vai acompanhando e a gente vai se aproximando, mas ao mesmo tempo, assim, não é uma aproximação tão emotiva, é uma aproximação que você vai observando de mais perto, né? E as ações e as atitudes desses cães e dos humanos em volta dos cães. É lindo de morrer, é uma coisa espetacular. Eu amo Os 15 Cães, de André Alexis. O meu terceiro favorito de 2016 foi Uma Vida Pequena, de Hanya Yanagihara. Se eu não me engano, esse aqui foi um livro do Exu Lê em 2016. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, o nosso clube de leitura existe desde 2015, o meu e da Ju, e esse aqui foi uma leitura de 2016 que a gente fez junto, e foi assim, eu sei que é um dos livros favoritos da Ju também, que assim, é lindo, é uma coisa, assim, eu sei que ele é polêmico, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, e eu entendo os motivos, é um livro bastante... Tem muito trauma aqui. Mas tem gente que fala assim, nunca que aconteceria assim, isso com uma pessoa, porque a gente tá acompanhando esses amigos, são amigos de longa data, e a gente tá vendo eles evoluindo na vida adulta, né? E assim, a coisa dos anos não tá muito marcada exatamente quando que foi. E a gente tem um personagem, né, o nosso personagem central e os amigos dele, e esse é um cara que sofreu pra burro, assim, e eu sei que muita gente fala aqui, onde já se viu, isso tudo acontecer com uma pessoa só. Tipo, eu acho lindo, fofo, uma pessoa que acha que tudo que acontece com o Dilde não poderia acontecer com alguém, porque infelizmente acontece. Hoje, mais do que nunca, vendo as notícias, a gente sabe que acontece mesmo. A gente vai acompanhar, então, todas as tragédias que acontecem com ele. É difícil, sabe, se você tem gatilho, grandes chances do seu gatilho estar aqui, porque tem todos os gatilhos nessa história. Assim, eu sei que ele é um livro difícil e bem traumatizante, assim, na descrição de eventos traumáticos, mas ao mesmo tempo, quando eu li, para mim os momentos emocionantes, os momentos que me fizeram chorar e de me debulhar em lágrimas, foram menos as tragédias e mais a forma como eles encontraram como viver através das tragédias, sabe? As coisas horríveis que acontecem com eles. Mas você tem o amor dos amigos que vêm amparar, você tem o amor de estranhos que se aproximam, que não são mais estranhos. E de como que às vezes, né, naquela situação de puro terror, de puro horror, você ainda consegue encontrar amor e carinho e um colo, sabe? Então, assim, eu acho que é um livro que me emocionou muito. Assim, você tem vários... Eu acho que se eu fosse booktuber na época, eu talvez tivesse feito uma reação. Tem vários booktubers conhecidos fazendo reação lendo esse livro, porque... E é um livrão, né? Ele é gigante, assim, ele tem um bocado de páginas. Mas é uma escrita muito tranquila, é uma escrita muito fluida. Eu li muito rapidamente. E é outro que eu só li esse. Eu tenho outros livros dela aqui para ler, mas eu só li esse. E é assim, lindo, maravilhoso. Eu recomendo com cautela, né? Olhe bem os triggers, mas não é para todo mundo. Mas é um livro que, se for para você, é um livro que vai marcar, que marca. Para mim, me marcou minha vida. Eu tenho saudade das pessoas que eu conheci nessa história. São vidas assim que são personagens que se transformaram em vivos, sabe? Ela fez um Frankensteinzinho, sabe? Assim, tipo, a Hanya criou pessoas que existiram no coração de várias pessoas pelo mundo inteiro. Então, lá tem o Frankensteinzinho dela, assim, é lindo, maravilhoso. Uma Vida Pequena. Eu não vou fazer isso com todos os anos, porque a gente não vai a lugar nenhum, mas é que realmente 2016 foi um ano danado. Eu li o Man's Search for Meaning, que foi muito bom. Eu li Breakfast at Tiffany's, do Truman Capote, excelente. Eu li o Perfume, do Patrick Suskind, também muito legal, esse foi emprestado da minha amiga. Eu li O Filho de Mil Homens, que é um dos meus livros favoritos da vida, do Walter Ugumãe.
Eu li o Estação 11, da Emily St. John Mandel, que é também um dos meus livros favoritos da vida. Eu li O Testamento de Maria, eu ouvi, que é um audiobook do Colm Tobin, que vale mencionar para quem gosta de audiobook e consegue ouvir em inglês. É a narração da Meryl Streep, então é um testamento, é como se fosse, é bem pagão mesmo, a Maria, mãe de Jesus, ela tá narrando os últimos dias, né, o suplício que o filho dela tá passando, mas do ponto de vista materno, né, e ela questiona as ações políticas do filho dela, né, e que como ela só queria que ele se preservasse. Então, assim, ele é muito pagão no sentido de que não existe uma veneração divina de Jesus, mas uma reflexão do que os homens fazem em função da fé e do poder e como que isso atinge as mulheres em volta deles, né? Então, e assim, é a Meryl Streep narrando, é um monólogo, né? O livro é um monólogo e esse audiobook é a Meryl Streep narrando como Maria. E assim, você fecha o olho e está no teatro ouvindo a Meryl Streep, é um espetáculo, é um negócio assim, é um espetáculo, é uma coisa Oscar, é uma coisa, é perfeito, é o audiobook mais perfeito que eu já ouvi na minha vida, é esse, O Testamento de Maria, de Colm Tobin. Eu li o Anne of Green Gables, do Montgomery, eu li o Slaughterhouse-Five, do Kurt Vonnegut, que é muito bom também. O The Keeper of Lost Causes é um outro sueco, do Jussi Adler-Olsen, que é um dos meus favoritos de mistério, que vai aparecer eventualmente quando eu fizer, tipo, de investigação, que eu adoro, não sei se vocês já repararam que eu tô sempre lendo histórias de investigação, ou sueco, dinamarquês e tal, e esse foi um dos primeiros que eu li, junto com o Milênio, e é excelente. Tem um filme também, daqueles que tem uns twists, assim, que você, what? Como que isso aconteceu? Excelente história. Eu comecei a ler, eu tô falando os nomes em inglês é porque eu não sei, eu não botei na minha lista. O que eu faço, eu vou buscar o nome desses livros em português pra poder falar pra vocês. Esses eu tô improvisando aqui, então eu não sei. O The Turn of the Screw, do Henry James, mas eu vou colocar a capa. Eu li o Master e Margarita, do Mikhail Bulgakov, que é literatura russa, excelente. Foi um ano, assim, estupendo. Eu li muita coisa boa, foi difícil escolher 3, então só nesse ano eu vou fazer então essa listinha de as outras coisas que eu amei em 2016. 2017 eu li 55 livros, 2 deles eu não tenho aqui. Eu li, esse eu achei que eu tivesse, mas eu não consegui achar, então eu acho que eu não tenho, acho que eu li emprestado da Pascale, se eu não me engano. Será que foi? Mas eu acho que foi, eu acho que eu li emprestado. A Sangue Frio, In Cold Blood, do Truman Capote, é um livro de 1966. Ele é um romance de não ficção, então é meio que... Eu posso estar falando bobagem, eu não sei, mas acho que ele é um dos pais do true crime, né, da história que a gente vê hoje muito de podcast e tal, que é a narrativa de um crime real, né? Então, o Capote, ele foi entrevistar, ele fez uma coisa que ninguém tinha feito ainda, eu acho... Eu posso estar enganada, mas eu acredito que foi a primeira vez que isso foi feito. Se eu tô corrigindo, tudo que eu falar errado, vocês podem me corrigir, eu agradeço. Mas houve uma chacina, um crime horroroso. Tem esses 2 homens que estão no corredor da morte. E, enfim, eles foram condenados, né? E o Capote vai entrevistá-los para tentar entender, enfim, o que aconteceu e ouvir quem eles são. Assim, a ideia não é absolvê-los, mas a ideia é entender quem são os humanos que fazem um negócio desse, né? E aí ele vai contar a saga desses 2 irmãos, né? Quem eles são, de onde eles vieram e o que levou ao crime e como que eles foram pegos. Então ele vai contar toda a história desses 2 homens e o crime e as pessoas envolvidas no crime, mas de uma forma, numa narrativa, uma prosa maravilhosa, excelente. Então, assim, é um livro de não ficção, mas ele é contado como se fosse com tratamento, não um tratamento jornalístico, digamos assim. Você não está lendo uma notícia, né? Você está lendo com todas a linguagem psicológica e descrições e tudo isso sobre o que aconteceu. Então, é um livro que assim, eu li num pulo e excelente. Muito bom. O próximo eu ouvi da Marina Abramović, Pelas Paredes, Memórias de Marina Abramović. Ela escreveu essa memória
É uma artista famosa, em que o evento mais famoso dela é um em que ela fica no museu e as pessoas vêm e ficam olhando nos olhos dela, né? Então a ideia é ficar um minuto, alguns minutos em silêncio, olhando nos olhos, e ela passou, assim, acho que dias fazendo isso. Foi no MoMA e, pelo que eu tô lendo aqui, foram 750 mil pessoas passaram por essa fila de olhar nos olhos dela. E não briga. Os gatos estão brigando. Esse aqui foi um livro que mudou minha vida. Foi um livro importante para mim, pessoalmente. Por isso que eu coloquei ele entre os meus favoritos. Eu estou preparando um que vão ser os meus livros de não ficção favoritos, e ele vai estar. Ela está falando da vida dela, né? De como que ela encontrou a voz dela como artista, de como que ela encontrou a voz dela de artista em relação à família dela, em relação ao ex-marido dela. E foi um livro que me abriu os olhos para muita coisa em relação a mim. Tipo, tinha muitas coisas que ela narrava que não objetivamente, não assim, tipo, não sou artista plástica, né? Mas mais no sentido de eu sei do que ela tá falando e eu nunca parei para pensar que é assim que eu me sinto. Eu conheço esse sentimento que ela está descrevendo. E é o grande poder dos livros, né? É o grande. Às vezes você tem pessoas que descrevem coisas, e descrevem emoções, e descrevem situações de uma forma que você sabe que é real, porque você sente, porque você passou por aquilo, ou você sentiu aquilo, e finalmente alguém colocou isso em palavras. E às vezes você nem sabia que você tinha aquilo, que você tinha aqueles elementos na sua vida. E é uma revelação, eu lembro ouvindo e do choque, inclusive de achar que não, tipo, de ficar meio nervosa, meio brava, mas ao mesmo tempo seguir ouvindo, sabendo que eu precisava ouvir aquilo, sabe? Então foi um livro que, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas foi um livro que me ajudou a tomar umas decisões bem importantes que eu inclusive tomei no ano de 2017. Então, muitas das coisas que eu fiz em 2017 foram em função desse livro. Assim, eu tomei decisões sérias que mudaram minha vida. Não que ela não me convenceu de fazer nada, mas foi um livro que me abriu os olhos para minha realidade e para o que eu precisava fazer. Então foi assim, para mim foi super feminista, ao mesmo tempo é um feminismo material, não é um feminismo de ação, é um feminismo de criação, sabe? É maravilhoso, eu amo esse livro e eu tenho que comprar uma cópia, né? Eu ouvi em audiobook e nunca comprei a cópia. O próximo é uma loucura também no registro de não ficção. Olha só que interessante, os 3 livros que eu escolhi para 2017 são livros de não ficção. O A Sangue Frio, que apesar de ter uma narrativa ficcional, é sobre true crime. O Pelas Paredes, que é a memória da Marina Abramović. E o outro é um livro de não ficção, apesar que ele é quase um livro de ficção, do Julian Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Infelizmente em português ele não está disponível, mas vocês acham ele em espanhol com o título O Origem da Consciência na Ruptura da Mente Bicameral. É um livro, é um título doido, eu sei que é um título doido e é um livro igualmente doido. É um livro de 76, antigo. E assim, eu li esse livro assim, uau! É um livro que pegou minha cabeça e fez assim. Que loucura, que viagem na maionese. Muito legal, muito divertido. Eu amo esse livro. Gente, vocês têm que traduzir isso para o português. É excelente. É um livro de psicologia e autoajuda, tá? E a classificação oficial dele. Mas, para vocês terem uma ideia, esse livro é o livro de base, é o livro que inspirou a série Westworld. Só para falar assim, onde vai? Só para vocês terem uma ideia de onde vai. A gente está falando aqui de inteligência, né? Que é a origem da consciência. Ele está tentando explorar o que é a consciência, que, convenhamos, é uma coisa que ninguém soube explicar até agora, né? Ele está tentando explicar o que é a consciência no breakdown, né? Na ruptura, né? No breakdown, né?
na ruptura dessa mente bicameral. O que é a mente bicameral? Vocês vão ter que ler o livro para saber, ou talvez eu vá fazer um vídeo eventualmente só sobre esse livro. Ele vai partir de uma premissa que é impossível de provar. Tipo assim, então, tudo que ele vai falar a partir dessa premissa faz sentido. Assim, o raciocínio dele, a lógica dele. Se você partir do princípio que a premissa tá certa, não tem como saber que a premissa tá certa. O que transforma tudo num trabalho. Isso aqui é tudo ficção científica, né? Enfim, porque é impossível, você não tem como provar, não é, a premissa não tem como ser científica, porque é improvável, a gente precisa, sei lá, de uma máquina do tempo para conseguir dizer que foi isso que aconteceu, mas eu acho, não sei, a minha humilde interpretação, mas assim, tudo que ele fala sobre como que a nossa mente funciona, vozes na cabeça, imaginação, criatividade, trauma, loucura, esquizofrenia, tudo que a gente entende hoje como psicologia, ele tenta achar uma justificativa orgânica e científica para isso. E aí ele vai fazer a diferença entre a mente bicameral, que seria meio que a mente de lagarto, né? E a consciência de si, né? E a origem da consciência. Enfim, eu não sei, tipo, tentar explicar isso é difícil explicar, porque é muito maluco, é muito doido e é muito bom. Por que eu digo que é maluco e bom? Porque eu ia lendo, assim, cara, isso faz sentido. Tipo, gente vidrada, gente que aceita um monte de coisa absurda que, tipo assim, você não tá vendo, tipo, que o rei tá nu. Você não tá vendo o porco com batom, essa ainda é um porco com batom, a história do lipstick on a pig, né? Você não tá vendo aquela coisa óbvia, tem coisas que são óbvias quando você tá partindo do ponto de vista lógico e quando você opera no mundo da lógica, né? A maioria das pessoas que gostam de ler, que estão aqui, sabe o que eu tô falando, assim, tem coisas extremamente irracionais, comportamentos irracionais que você fica assim, sério mesmo? Ele explica. Então assim, eu ia lendo esse livro, e eu já dei ele de presente também, pra uma amiga tão doida quanto eu. Mas, se não mais doida, será que você é mais doida ou menos doida que eu? Você sabe quem você é. Mas, assim, ele fala sobre religião, ele fala sobre lei, ele fala de tudo, assim, é uma tese sobre como nós nos estruturamos como humanos e nos organizamos em sociedade, partindo de uma premissa que não tem como provar, mas num discurso totalmente científico. Dá pra entender? Assim, é uma piração. E é, assim, em base, é uma ficção científica porque não tem como provar nada do que ele tá falando, mas conforme você vai no seu cara, isso faz tanto sentido, faz tanto sentido. É igual ficção científica, tanto que virou série, né? The Westworld não é a história do Westworld, não tem personagens, não tem inteligência artificial, não tem nada disso aqui. Mas a série é inspirada, a lógica, a filosofia da série Westworld é baseada nesse livro aqui. Muito maluco, excelente leitura, muito boa, eu recomendo, adoro esse livro. Vamos lá, 2018 eu li 40 livros, eu vou começar com um livro que, pelo que eu vi, só existe em francês, do Michel Foucault, Dieu et nous seuls pouvons. Somente Deus e nós podemos. Esse aqui precisava ser traduzido também, e é muito bacana, muito bom. A gente está acompanhando a história de um jovem, ele sofreu um acidente, ele não tem o nariz, tadinho, ele perdeu o nariz criança, e ele é órfão e pobre, ferrado, né? E ele vem de uma longa linha de executioners. É, executor mesmo. Então, ele vem de uma longa linha, são gerações de executores, que são aquelas pessoas que a gente está vivendo aqui numa França de quando mesmo? De 1683. Nos anos 1600, a gente está numa França em que, tipo assim, né, você foi pego roubando pão, corta a mão, né? Você foi, roubou,
forca, corta-cabeça, guilhotina, né? Aquela coisa toda. E né, na época o machadão, né? E a gente vem de uma época em que as pessoas, principalmente você tinha os ricos nas aristocracias e tal, mas você tinha a pobreza, que geralmente o seu sobrenome era o que você fazia, a sua função na sociedade, né? Então se você era um baker, né? Cláudia Baker, por exemplo, viria de uma linha de padeiros, né? As pessoas responsáveis pelo pão, e era uma arte que você ensinava, passava de pai para filho, e enfim, se você nascia, você era filho do padeiro, você ia ser padeiro. E enfim, esse menino nasceu numa família de executores, e o destino dele é ser executor. E aqui a gente tem, ele não quer mais, ele não quer saber disso, ele não quer, ele quer uma vida normal, assim. E ele sabe e aí ele vai entrar no porquê que ele não quer ser o executor, né? E aí ele tá numa situação em que ou ele se ferra, ou ele morre, ou ele faz uma execução e começa uma carreira, enfim, para um cara que precisa fazer. Que a essa altura do campeonato você não tem mais tantos executores, é uma coisa meio que não acontece tanto assim. E alguém, esse cara poderoso quer os serviços dele, e ele, enfim, aceita ou não. E aí a gente vai ver ele lidando com o status dos executores, porque aí a gente está entrando numa situação de que a gente vivencia, né? E hoje, que algumas profissões que a gente olha com o nariz empinado, mas que são necessárias. Então, por exemplo, aqui o executor, ninguém gosta do executor. Então ele vai falar de como que foi uma família dele, sempre foi uma família que viveu em isolamento, em que você não consegue ter amigos, né? Na sociedade da sua comunidade, ninguém quer ser amigo do executor. São famílias que vivem em isolamento, mas ao mesmo tempo precisa do executor. Então, sofre muito desprezo, mas e muitas vezes raiva, mas por aquela coisa de você alguém que você está olhando, que você acaba tendo raiva dessa pessoa, porque apesar de você não gostar do serviço sujo que ela provê, porque você não dá conta de fazer, você não respeita, mas ao mesmo tempo você precisa. Então entra muito nessa coisa de como que a gente trata as coisas que a gente preferia não lidar, por exemplo, nesse caso a morte, mas que são necessárias, né? Então, nesse caso a gente está falando de pessoas que a gente está falando do executor, mas a gente podia estar falando de agentes funerários e que, né, enfim, evolui-se para isso, mas de pessoas que estão confortáveis lidando com a morte e que é uma coisa desconfortável para muitos, porque para a maioria de nós é fácil fechar os olhos e não lidar com isso e viver com medo, né? Viver com medo da morte. E esses são pessoas que pela definição da profissão delas, tem que lidar com isso. E, enfim, aí a gente vai acompanhar esse cara tentando se encontrar no meio do legado da família e de uma sociedade que não gosta de quem ele é, mas que precisa dele. Excelente, uma história muito boa, assim, eu amei. A Deus e nós somente Deus e nós podemos, somente Deus e eles são autorizados a matar, né? Qualquer outro que mate estaria cometendo um crime. Pequenininho, excelente livro. O próximo tem disponível em português do Edwin A. Abbott, Flatland. Em português é o Planolândia, um romance de muitas dimensões, pequenininho. Esse aqui é um livro para ler, não digo numa sentada, porque ele é meio... É outro livro que chacoalha assim, a cabeça. Você sai meio desengonçado depois. Ele tá aqui, isso aqui é uma edição dos clássicos da Oxford. Esse livro é de quando? É de 1884, é meio inacreditável. E é um romance matemático. Ele vai contar a história dessas formas geométricas. Você tem os quadrados, as linhas, os círculos, os polígonos, e eles, enfim, são formas, né, que tem, por exemplo, os círculos são clero, os polígonos são aristocracia, né? Quanto mais lados você tem, mais próximo de uma divindade, né? Tanto que quando você chega a um estado de círculo, você é um membro do clero.
E aí você tem as linhas, aí você tem o lance masculino e feminino, né? As mulheres não têm muitos lados, são criaturas mais simples. E aí você tem esse cara, e assim, o nosso personagem principal, ele vai acontecer um negócio com ele em que ele vai ter perspectivas. Ele vai passar a entender, por exemplo, uma vida unidimensional. A existência dele é bidimensional, aí ele vai entrar no mundo unidimensional em que ele vai lidar com pessoas, né, as criaturas que são de uma dimensão só, achando que ele é um tipo de Deus, uma coisa bizarra, porque eles não estão entendendo essa existência bidimensional, eles não têm capacidade perceptiva, né, para entender, eles não têm lados o suficiente para entender essa existência bidimensional. E aí ele vai conversar com esses personagens, né, os pontinhos, e ele começa a se questionar, né, sobre as mulheres são inferiores mesmo? Não. Como assim? Porque você tem mais lado, você é mais... Ele começa a entrar numa série de discussão de classe, no que ele vai ter essas aventuras dele, e ele vai ter um contato também com o mundo tridimensional. E aí quando ele entra no mundo tridimensional, ele vai estar na mesma posição que o pontinho que não entendia a bidimensionalidade, ele vai ser um cara bidimensional que não entende, que não tem capacidade cognitiva para entender a tridimensionalidade, né? Então a gente vai ver essa experiência dele com a tridimensão e como que esse conhecimento que ele vai adquirir nessas aventuras dele vão chacoalhar a estrutura da vida de classe, da sociedade dele, porque ele vai começar a questionar coisas que são que todo mundo acredita, é assim que se faz, porque é assim que sempre foi, é assim que a gente consegue enxergar. Então é um livro muito legal, porque no que a gente está acompanhando esse personagem se deparando com capacidades cognitivas relativas a quantas dimensões você tem acesso, é um livro que ajuda você a pensar o paradigma das multidimensões, né? Então hoje a gente vive com essa ideia de que matematicamente é possível, né, você ter várias dimensões, de que o tempo é uma dimensão, só que a gente não pode navegar no tempo, né? O tempo é uma dimensão que nos afeta, mas que a gente não sabe direito, né? Enfim, por que a gente não pode manipular o tempo como a gente pode manipular outras dimensões, né? O espaço e tal. E a gente é submetido ao tempo, né? E então, será que se a gente saísse para uma outra dimensão, não estou dizendo em termos de superioridade, não é uma coisa religiosa, apesar que ele tem um certo aspecto religioso aqui, que pode ser interpretado como religioso, né? Essa capacidade de entender aspectos físicos da natureza, quando você não tem o aparato cognitivo, pode ser transformado num discurso religioso, ele entra nisso também. Então, assim, é uma história, é um romance em muitas dimensões. Planolândia, excelente, uma viagem na maionese, muito doido, e eu amei. Essa leitura foi um amigo que me recomendou e eu gostei muitíssimo. O terceiro livro quando que eu tô mesmo? 2018. Em português é o Não Digam Que Não Temos Nada, de Madeleine Thien. Eu adoro essa autora, amo de paixão. O meu livro favorito foi dela também ano passado, o Book of Records. Que livro maravilhoso. Esse, por outro lado, é um livro que eu tenho que reler, porque eu não lembro todos os detalhes. São amigos que... É meio parecido, né, minha pegada aqui de certa forma, com a Little Life, que a gente está acompanhando amigos, então são amigos músicos, e eles estão lidando com a revolução cultural na China, e como que isso afeta eles, né? Alguns vão embora da China, e como que eles vão manter a identidade musical, a identidade chinesa, a identidade familiar deles, no que eles estão questionando o Estado, questionando a própria existência, questionando a relação deles com o outro Estado, no que eles passam por um processo de imigração. Tanto eu gostei que quando eu estive num dos salões do livro do passado, eu não lembro em que ano que foi, ela estava no Salão do Livro e para lançar a edição em francês da minha editora favorita, Alto, a editora daqui. Eu amo, assim, eles não me apoiam, não, aliás, tinha que pedir, né?
Oi, Alta, mas eles não vão saber que eu tô falando português. Mas tudo que eles fazem é lindo, maravilhoso. E aí eles saíram, eu tenho uma coleção, uma hora eu vou mostrar pra vocês. E esse livro, enfim, eu encontrei com ela no salão do livro. E aqui ela deixou uma dedicatória pra mim. Então, eu amo a Madeleine Tiene. Esse aqui é um livrão muito bom. E assim, livrão mesmo, é grandão. 2019 foi um ano em que eu li bem menos comparado aos outros anos. Eu li 30 livros. Eu não lembro direito, eu acho que foi um ano que eu tava correndo muito, mas eu li algumas coisas bem boas. Um que eu li, que eu gostei, assim, eu li muita coisa legal, mas um livro que eu gostei muito foi o do Dan Ariely, o Previsivelmente Irracional, Predictably Irrational, The Hidden Forces That Shape Our Decisions. Previsivelmente Irracional. É um livro de não ficção. Eu peguei esse livro, assim, eu tava fazendo uma especialização em negócios. Foi aí que eu conheci esse cara. Passaram um vídeo, um TED Talk dele, em que ele é muito engraçado. Ele é um economista e e esse vídeo ele vai dar uma boa ideia do que é o livro dele. Ele começa a fazer uma análise das coisas do comportamento humano, em como que muitas vezes coisas que parecem irracionais, tipo, por que a gente compra muito um negócio, estratégias de marketing, quem que você acha bonito, sabe, quem que você acha, como que você escolhe ser parceiro, uma série de coisas assim, de como que você como que a gente age em sociedade, de forma que muitas vezes parece irracional, mas na verdade existe uma lógica por trás dessa irracionalidade. Então, por isso que é previsivelmente irracional, no sentido de que é irracional, no sentido de que a gente não está pensando quando a gente toma certas decisões, mas é previsível essa irracionalidade, porque é assim que todo mundo acaba fazendo. Então, é muito das coisas que a gente decide e que movem a economia, por exemplo, em compras, ou que movem a organização social, como a escolha de nossos parceiros, podem ser previsíveis em sua irracionalidade. Então, é um livro muito legal, assim, e ele vai entrar com pesquisas muito inusitadas, assim, tipo, sério, é muito surpreendente. Quem puder assistir o TED Talk é muito legal. O próximo foi um livro lindo da Christiane Vadnet, o Phone, não tem disponível em português. Eu acredito que não tenha em inglês. Se eu tiver em inglês eu vou botar aqui. Mas esse aqui a gente é pequenininho. Também, como eu digo, vai começar a aparecer os livros da Alto aqui na minha seleção. É um livro da Alto. Eu adoro essas edições deles, que são... Um próximo vocês vão ver também assim, essa edição verticalzinha, fininha, assim. Eu amo esse formato. É tão gostoso de ler. Olha a fonte, que maravilhosa. Eu adoro esses livros. Então esse aqui também, ele tá numa coisa meio fantasia, a gente tá numa distopia, a gente tá num mundo em que a gente tem o controle de tudo, assim, a gente sabe todo o DNA de todos os bichos de tudo, e a gente tem essa personagem que vai entrar na natureza e que vai começar a ter uma relação de estranhamento e de surpresa com a natureza, que é uma coisa legal da natureza, né? Mas a gente tá sempre tentando controlar tudo que acontece à nossa volta, a gente, né? Sei lá, eu também, todo mundo, a raça humana, né? A gente constrói coisas verticais, a gente está tentando dar ordem a tudo, mas na verdade a natureza, né, o mundo, o universo não está nem aí para essa linearidade que a gente constrói, e aqui cada vez que a gente se encontra com a natureza é sempre uma surpresa, né? É sempre um uau, né? E muitas vezes temeroso também, né? Muitas vezes, assim, eu sei lá, acho que às vezes o que eu mais tenho medo na vida foi da natureza, sabe? Coisas que você tá fazendo, que você vê que você não tem nenhum controle, assim, que é o que vai ser, né? Então, a natureza tem o seu jeito maravilhoso de botar a gente no nosso lugar, e é um livro meio que sobre isso. É um livro fantástico, ele não tem muito uma narrativa, assim, tipo, um plot, sabe? Ele não tem E aí a menina vai e faz isso e acontece. Você tem basicamente essa personagem lidando entre as restrições do mundo lógico, enfrentando uma natureza e encontrando coisas até meio monstruosas, assim. Então, é um livro que eu li, eu bebi esse livro, eu achei
tão lindo. Outro que eu fiquei felizona que está disponível em português são As Formigas, de Bernard Werber. Aqui eu tenho a caixa, né, da trilogia das formigas, e esse aqui é um que eu acho que não existe em inglês. Eu lembro de ter procurado e não está disponível em inglês, e ele não estava em português, e aí dessa vez que eu fui olhar, ele existe em português, como As Formigas. Eu li só o primeiro. Esse aqui é uma trilogia, né? Que caixinha mais linda. E eu li, o primeiro é o seguinte, a história a gente tá em uma ficção, tá? É uma história doida, ficção científica. Eu acho que tem uma morte, o livro abre com uma morte, um desaparecimento, uma morte, o cara vai buscar o que aconteceu com o tio dele. E esse tio dele fazia pesquisas com formigas. E a gente vai aprender um pouco mais sobre a civilização das formigas. Basicamente, isso bem no começo, não é spoiler. Esse cara, meio cientista maluco, ele descobre que um jeito de se comunicar com as formigas através de cheiro, se eu não me engano, de elementos químicos. Formigas se comunicam através de cheirinho, né? E aí ele cria tipo um rádio em que ele consegue conversar com as formigas, ouvir de volta e tal, traduzir e ter um papo com as formigas. Então é um livro sobre ele, essa relação com as formigas e as pessoas tentando descobrir o que aconteceu. E é muito doido. E a gente vai descobrir muito sobre o poder das formigas, sobre o poder da natureza, e é muito maluco, é muito legal. Eu adorei, amei esse primeiro livro. Eu conheci o Bernard Werber durante a pandemia. A gente teve o Salão do Livro aconteceu online, né? E aí ele ia ter uma conversa. E aí eu entrei e, tipo, não tinha, acho que tava todo mundo meio, tava na pandemia, né, tava todo mundo meio doido, assim, e eu entrei na sala de online pra conversar e não tinha ninguém, tipo, mais 2, 3 pessoas, sabe? E a gente ficou com o Weber, assim, só pra nós, né, e conversando com ele, e, assim, tava super despreparada, porque assim, se eu vou conversar com o autor, eu vou tomar minhas notas, né, e tal, tipo, se eu vou fazer uma entrevista, eu vou buscar o máximo de informação possível pra, enfim, pra aproveitar a conversa, né, tipo, pegar um canudinho, botar no cérebro e me conte tudo. Mas eu tava totalmente despreparada, assim, eu sabia que era ele, eu li um livro dele, mas foi tão legal, ele foi tão gentil e ele conversou tanto com a gente. Ele é um francês e ele escreve muitas coisas de ficção. Tem um outro que eu quero ler que é de gatos, que eu tenho aqui, que eu não li, que se eu não me engano foi a Pascale que me deu. Esse aqui foi a Pascale que me emprestou. Aliás, boa parte da literatura francesa e quebecoise que eu acabei conhecendo foi via Pascale, foi apresentado por ela. Então, obrigada, Pascale, se estiver me ouvindo. Tem vários aqui que eu estou mostrando para vocês, vieram das minhas andanças com a Pascale. Vamos lá, então, para 2020. A gente já está agora aqui, né? Pandemia, aquele ano, né? Aquele ano doido, a gente já está entrando no trauma compartilhado aqui nosso. E eu li 56 livros em 2020. Eu vou começar com um que eu não tenho em cópia, A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, de 1959. A gente leu esse livro, se eu não me engano, como parte do Exu Lê, e é uma história de terror clássica, de 1959, né, um livro antigo, e é uma leitura tranquila também, para quem quiser ler clássicos. Casa Mal Assombrada é um dos grandes clássicos de Casa Mal Assombrada. Você tem essa moça que é convidada para passar um tempo nessa mansão, e nessa mansão na colina, nessa casa na colina, e tem outros convidados lá, e coisas estranhas começam a acontecer nessa casa. E é isso, é uma história de terror, mas super bem contada. Eu adoro, essa história foi muito boa. E aí a gente tem um livro que foi o livro da pandemia, né, o The Stand, do Stephen King, que é um catatauzinho aqui, e ele é um livro de 1990, e em 2020 a gente estava todo mundo falando desse livro, né, que em português é A Dança da Morte, porque ele fala de uma gripe, um vírus da gripe poderoso que escapa do laboratório e causa terror, dizima a população humana. Tipo assim, algumas pessoas sobrevivem, algumas pessoas por algum motivo conseguem resistir a esse vírus, mas a maior parte da humanidade
sucumbe ao vírus. Então, enfim, a gente estava no meio do Covid, então foi um livro que estava todo mundo falando dele. As coisas não aconteceram no nível do que acontece aqui no The Stand, mas ele joga com uma situação extrema, né? Uma situação de extremo terror. E é uma história de terror, e aí você tem elementos fantásticos também, né? Você tem elementos paranormais aqui que acontecem ao longo da história. E é um clássico Stephen King que você tem várias histórias. A gente vai acompanhando um personagem, depois acompanha outro personagem, todos os detalhes, aí outro personagem, e é uma história longa, né? Que tem muita ação, mas que se desenrola de uma forma longa. Eu gostei muito do The Stand, e tem alguns personagens e tantos aqui que vão reaparecer enfim, na Dark Tower, né, enfim, no universo do Stephen King. Então, eu gosto muito, tem alguns tantos que eu gosto muito do Stephen King, e esse aqui é um dos meus favoritos dele, A Dança da Morte, The Stand. Grandão, mas é uma leitura boa, vale a pena. E o próximo que eu li foi presente de um amigo, o Children of the Alley, de Naguib Mahfouz, que em português é disponível como Os Filhos do Nosso Bairro. Nossa, esse livro é um espetáculo. Esse cara ganhou o Nobel de Literatura e, olha, é uma coisa, a gente tá, assim, esse livro é proibido no Egito, porque é extremamente blasfemo, extremamente pagão, e é ótimo, e é pagão e blasfemo do jeito mais delicioso possível. A gente tá, assim, numa metáfora, a gente tá num universo do fantástico. Você tem um cara que tem um personagem, ele tem um grande castelo, né? Ele tem um espaço, uma casa bonita, e aí ele expulsa o filho, aí você tem toda uma comunidade que vai se desenvolvendo em volta desse grande palácio, e aí eles têm a esposa, ele acha uma mulher, aí vai ter os dois filhos que vão brigar e vão se separar, e aí a cada geração que vai passando, assim, não é uma coisa histórica, você vai ter 3 gerações, né? E aí a cada geração vai ter alguém que vai ser o salvador. São os 3 salvadores, então você tem o Abraão, você tem o Jesus e você tem o Maomé, né? As alegorias a esses 3. Assim, não é nada sutil, mas a gente não está num aspecto histórico, a gente está nesse bairro, né? É um bairro, e aí você tem muita ganância, muita maldade, e aí você tem esses 3 caras que a cada vez que eles aparecem, todo mundo acha, vai, agora vai, né? Resolveu. E aí então vamos ser legal. Aí conforme eles. E aí, eles são apedrejados, e acontecem coisas com eles morrem, e aí a sociedade se destrói de novo. Então é uma contemplação sobre a jornada monoteística, né? A jornada desse um Deus, né? Que é a casa principal. E assim, eu sei, é pagão. Então, se estiver ofendendo alguém, por favor, o que eu posso fazer? Mas, desculpa. Mas aos facilmente ofendidos, talvez não seja um livro para vocês. É um livro realmente proibido e que foi traduzido para o português. Eu estou vendo aqui que a tradução do português é meio que recente, parece. Mas a gente vai falar realmente de autoridade religiosa, de controle, de uso de ideais para controlar as pessoas e de ganância, e conforme essas 3 etapas de orientação versus em direção a uma força única administrativa, não dá muito certo. Não me bloqueia, não me cancele. Mas se tiver muito incômodo, talvez desassinar vale. Eu entendo. Se vocês quiserem desassinar, porque eu sou meio blasfeminha também. Mas super entendo. Tudo bem, eu não vou ficar brava com vocês. Mas é mega blasfemo. Tipo, esse aqui é. Aqui, ó. Se quiser um negócio que incomoda os sentimentos da moral e bom costume, esse livro aqui tá lá. Tentar ir mais rápido porque eu tenho que trabalhar. Eu começo, tá cedinho aqui, tô gravando esse aqui bem cedinho, luz da manhã, e aí eu tenho que trabalhar. Mas vamos lá, vou tentar terminar aqui. Em 2021 eu li 50 livros, eu gostei muito de Prisioneiros da Geografia, 10 mapas que revelam tudo que precisa saber sobre a política internacional. Eu sou uma nerd que adora geografia, eu adoro geografia, eu adoro geopolítica.
do Tim Marshall. E é uma trilogia que é bem bacana. Eu li os 2 primeiros. Eu achei muito útil para entender como que funciona o mundo. Tipo, guerra, briga, economia. Muito das coisas que estão acontecendo agora são explicadas aqui em termos de recursos naturais, de acesso aos recursos, de desenvolvimento dos países em função dos recursos a que você tem acesso, as dificuldades de transporte, dificuldades de comunicação, fronteiras. Então, é uma análise profundamente política da geografia e da política hoje. Então, a gente está aqui de novo na não ficção e ele vai falar realmente são 10 mapas, ele vai mostrar um mapa de uma região, ele vai falar dos rios, não sei o que, e vai falar de como, mas com uma narrativa muito leve, assim, muito agradável, em como que as estruturas políticas se formam em função desses mapas. E se eu não me engano, se eu me lembro bem, ele passa pelo Brasil também. Então ele vai falar, tem o mapa da Rússia, tem China, Estados Unidos, o Oeste Europeu, África, o Middle East, a Índia, o Paquistão, a Coreia, o Japão, a América Latina e o Ártico. O Ártico é importantíssimo para o que está acontecendo hoje. Toda essa briga que a gente está vivendo agora é por conta do Ártico, né? Então, que é a nova fronteira. Então, ele cobre um bocado do Ártico também. Então, excelente. Quem quiser entender o que está acontecendo agora, é um baita livro bom. Aí eu li também a grande história dos mitos gregos, né? Eu ouvi esse livro, Mitos, do Stephen Fry, que para a turma do estante que fala que está lendo comigo a Odisseia, é uma leitura paralela, pode ser super interessante. Eu ouvi esse livro com a narração do Stephen Fry, muito legal. E ele vai contar dos mitos gregos de uma forma ácida e divertida e quem é quem. É uma coisa meio fofoca. Tipo, como você tá lendo uma revista Caras, ainda existe revista Caras ainda? Tipo, uma fofoca assim, e aí a fulana falando não sei o que pra não sei o que, né? É uma coisa meio relatório fofoquento, assim, das coisas da mitologia grega. E é divertidíssimo e os personagens são... Ele dá vida aos personagens gregos, é muito legal, é uma boa leitura. Aí o terceiro foi um livro de não ficção. Eu tô gostando muito de não ficção, né, nesses 10 anos. O Corpo Não Esquece, Cérebro, Mente e Corpo na Superação do Trauma, né? The Body Keeps the Score, o clássico do Bessel van der Kolk. Hoje já existem mais pesquisas sobre o assunto e tal, mas é um livro que marcou a história do entendimento assim, e da popularização da noção de que o corpo da gente, as marcas do nosso corpo e assim, coisas que a gente vive se manifestam no corpo, né? Então ele vai realmente explorar como que, enfim, é o título, né? O corpo não esquece. Coisas que acontecem com você se guardam no corpo. E hoje, por exemplo, existem pesquisas que mostram que, dependendo do que acontece, certos traumas são transmitidos geneticamente, né? Eles ganham um registro genético que pode ser passado. Então, de certa forma, quando a gente fala de trauma generacional, muitas vezes um trauma generacional é de fato algo que é transmitido à geração. Às vezes coisas que a gente sente, formas como a gente experiencia o mundo, podem ter sido coisas, pode ser em função de coisas passadas pelos nossos antepassados, né? Então, e é um livro que vai começar essa conversa sobre o corpo não esquece, o corpo keeps the score, o corpo vai tabulando as coisas que aconteceram com você. E foi um livro importante, eu tenho que reler, é um livro que eu não lembro muitos detalhes, mas eu tenho que reler. Vamos lá, então, 2022 foram 45 livros, eu vou começar com outro livro que não tem em português, mas existe em inglês. Eu li o Medusa e está disponível em inglês como Medusa, de Martine Desjardins. É uma menina que coisas acontecem com ela e ela é vista como uma medusa. Tipo, ela tem uma relação com o mundo de medusa em que as pessoas não conseguem olhar para ela, né? As pessoas olham para ela e morrem e tem pânico e, enfim, elas piram e desaparecem. Assim, e aí ela cresce sabendo que ela não pode olhar para as pessoas, né? E coisas acontecem com ela, nada legais, ela é uma órfã. Eu não lembro se ela é órfã, se ela foi abandonada, enfim, mas é órfã, largada da vida, né? E assim, é um livro super feminino, é um livro sobre mulheres.
e sobre o poder das mulheres e o que acontece quando você não pode se apresentar na sua total feminilidade. É uma palavra? Não sei. É uma história visceral, é a reimaginação da história da Medusa, né? A deusa é um dos monstros da mitologia grega, né? Que tem cobra no cabelo e que paralisa, transforma os homens em pedra. Aqui a gente tem essa mulher que transforma homens em pedra só com o olhar dela, mas porque, enfim, eu não posso falar por quê, porque no final que vai ser revelado, a gente tem aqui na capa o que acontece com ela, e é assim, uou, que final maravilhoso. É maravilhoso. Amei, Medusa. E também da minha editorinha querida. Eu tô aqui fazendo propaganda, mas eu não ganho nada pra fazer propaganda alta, porque realmente tudo que eles fazem é maravilhoso. Eu adoro essas edições nesse formato. Eu li também o Sanaak, eu vou falar errado o nome dela, Misyarjuk Napaluk, que ela é inuí. E é um livro que foi escrito... essa mulher que mora no norte do Quebec, daqui no Canadá, né? Então, essas comunidades que vivem, que se formaram no gelo, em que você tem várias palavras para o branco, não existe a cor branca, existem vários tons de branco, né? Mas é uma história, né? É uma história sobre uma comunidade inuí e com é muito diferente, assim, simplesmente uma viagem. Por que eu gostei tanto? É uma viagem no mundo desconhecido, sabe, pra gente. Enfim, eu nunca fui lá e eu não faço a menor ideia de como seja, mas te dá um vislumbre que não é tipo aquele vislumbre hollywoodiano, sabe? Tipo, do 007 correndo no gelo. É uma coisa de o que é viver nesse gelo e como que essa sociedade se organiza. Então, eu sempre gosto dessas histórias porque é aquela coisa, é aquele mergulho no estranhamento, né, numa coisa desconhecida, e ao mesmo tempo que a gente vê tanta coisa... similar, né? Você tem a mãe com seus filhos, você tem um pouco de romance, e você tem a gestão da alimentação e tudo isso acontecendo com eles. Então é uma história simples, mas e não é uma coisa de você ler numa sentada, apesar de uma edição super bonita, porque enfim, você está lendo uma coisa rola um estranhamento, mas é um estranhamento. Eu senti que eu aprendi alguma coisa, sabe? Com Sanaak, eu ganhei de presente. Obrigada, Bia. Amei esse livro. E daí nós temos o Waking Up, de Sam Harris, em português como Despertar. Um guia para a espiritualidade sem religião. Cláudia, como assim você vai falar de um livro sobre espiritualidade? Você acabou de falar do livro Blasfemo. Então, esse aqui é blasfemo também. Esse aqui é um autor, ele é ateu, vários prêmios, do Projeto Razão, assim, ele é um cara que representa realmente é um dos grandes nomes na história hoje, na defesa da razão e da ciência. E esse aqui foi o seguinte, foi me mostrando, me exibindo assim um pouco, não exibindo, mas me colocando vulnerável para vocês um pouco. Eu estava numa fase eu tinha começado a fazer terapia e foi meu primeiro terapeuta e ele que me recomendou ler, porque para mim eu meio que sempre operei assim muito racional em relação ao mundo, assim, eu sempre fui muito de fazer as coisas conforme se faz sentido ou não. E eu tava tendo dificuldade em me abrir para terapia, porque quando você faz terapia, principalmente numa pegada mais junguiana, você tá entrando, fazendo mergulho no inconsciente, no teu universo simbólico, em coisas que não necessariamente fazem sentido. E na verdade, assim, por mais lógico e racional que você pense que você seja, todo mundo tem nós somos bichos, né? A gente é macaco complicado. E a gente, enfim, eu tava tendo dificuldade de me permitir acessar certas coisas, porque, enfim, bloqueio, né? Tipo, tudo que eu começava a falar, eu começava a racionalizar minhas narrativas. Aí ele falou assim, Cláudia, lê isso aqui. E ele fala sobre meditação, ele fala muito sobre meditação, ele fala muito sobre esse mergulho interior. Ele fala de espiritualidade não como um aspecto, não no sentido religioso, mas uma espiritualidade que te permite olhar para si mesmo em termos de experiências, de sensações e de sentimentos que são reais, mesmo que eles não façam muito sentido na sua narrativa histórica, que geralmente é formada, é qualificada
enfim, pelo seu momento histórico, né? Nós somos seres históricos. Nós somos seres que nós vivemos em função de uma sociedade de papéis que a gente aprendeu desde criança. Não só eu, meus pais, vocês, minhas irmãs, todo mundo, né? Então, como que você acha aquela parte de você que a moda agora é falar da inner child, né, ou da sua criança interior, mas, não, mas é menos criança interior, mas assim, do seu elemento real, de quem você é, além disso tudo, sem mergulhar. E esse mergulho no inconsciente e em elementos, ele passa a lógica, né? Então, como que a gente faz isso sem abrir mão de uma coisa maravilhosa que é a ciência e a lógica? Então, como que a gente faz para equilibrar isso? Como que a gente faz para buscar essas informações, para buscar uma experiência de uma forma natural, assim, sem religião? Porque, em geral, a religião, o que ela faz, ela te permite fazer historicamente, né? Ela te conduz através da fé em alguma outra coisa, você consegue fazer esses mergulhos. Ou pelo menos em tese, né? Muito disso fica só no alter ego, assim, mas do condicionamento que você pode, que você não pode fazer. Mas em suas origens, né, é uma coisa que te permite fazer essa viagem interior. E aqui ele vai tentar falar dessas viagens interiores ao teu centro de verdade, ao centro da tua própria verdade, da tua própria existência, de uma forma honesta consigo mesma e ao mesmo tempo sem dependência de dogma. Então é muito humanista, ele é muito existencialista também na pegada dele. Então é um livro de psicologia, é um livro de ciência, é um livro científico de como que a ciência dialoga com isso. Então ele é bem para pessoa meio nerd assim, e muito racional e tal, e querendo se descobrir um pouco mais através da psicologia e da meditação. Então assim, é um cara que me ajudou a aprender a meditar, a fazer esse tipo de coisa, sabe? Então eu gosto muito, gostei, foi um livro que me ajudou muito, é um livro que que é importante para mim e que eu tenho que reler, inclusive. Vamos lá então, estamos acabando. 2023, 46 livros. Primeiro, um livro excelente de não ficção. Eu ouvi esse livro, então eu não tenho cópia dele. Eu tinha que comprar, gostei muito desse livro. É assim que me disseram que o mundo acaba. Hackers, mercenários e governos na disputa pelo controle cibernético global, de Nicole Perrow. Ela é uma repórter do New York Times, de segurança cibernética, e ela escreveu esse livro sobre a gente está falando, assim, é um livro essencial para entender o que é segurança hoje, para entender como que as guerras são travadas hoje. Enfim, assim, se quer entender o que está acontecendo hoje em termos de tecnologia, você tem que ler esse livro. Ela vai falar, e assim, como ela é uma repórter, ela é uma narrativa muito, muito legal, assim, muito intrigante e envolvente, sabe? É um livro bom de ler. E ela vai falar sobre o que eu trabalho com isso, né? Então foi uma chefe nossa que recomendou e assim, uau! E eu participei de um congresso e ela estava falando, essa Nicole Perrow, uma excelente palestra, e ela tá falando assim, ela vai contar um pouco a história do Zero Days, né? Que são as falhas na tecnologia que a gente não sabe ainda que é falha. Então, por exemplo, se você produz um negócio, você lança um software, você lança um sistema de exploração, sei lá, um Windows, um Mac e tal, um Mac OS, e você lança aquilo, a gente não sabe tudo que está errado, né? Então a gente vai ao tempo, por isso que você tem tanto update no telefone, update no computador, enfim, você vai consertando, vai melhorando o produto, né? E por isso que vocês têm que fazer o update sempre. Mas aí ela falando como que quando você descobre que existe uma falha, essa falha é uma porta de entrada para quem, né? Pros malvados, né? Pros hackers. E aí, assim, hoje uma pessoa que encontra um Zero Day pode ganhar muito dinheiro, né? Como hacker. E você tem, claro, as pessoas éticas que trabalham nessas empresas e que fazem o hacking ético, que é tentar descobrir e para
enfim, proteger as pessoas. Só que aí ela entra numa conversa de como que os governos acumularam esses Zero Days, né? Então, como que no mercado para comprar essas falhas, né, para comprar o conhecimento da existência de uma falha, vai por muito dinheiro e que pode ir para governos de todos os lados, né? E aí para que governos possam não só espionar, mas fazer como falha em usina nuclear, e, enfim, todo tipo de coisa terrível, né, que pode acontecer quando você vai fazer um ataque cibernético. Mas aqui nesse momento a gente está falando de como, na verdade, porque tudo é conectado. Então, a gente saiu de uma época em que cada país tinha a sua forma de funcionar e que para você, se você ia atacar isoladamente, por exemplo, hoje se você ataca, sei lá, um Windows, o mundo inteiro está no Windows, né? Então hoje a gente está tão interconectado pelas mesmas tecnologias que se você encontra um Zero Day que num grande aparelho desses, você está afetando muita gente ao mesmo tempo e no mundo inteiro, né? Então tudo isso sai custa muito. Então ela vai falar desse mercado negro dos Zero Days e ela vai falar assim, né, o título do livro é Assim que me disseram que o mundo acaba, né? Enfim, que talvez seja assim que o mundo acabe. Então é um livrão excelente, bem histórico, ela vai falar desse processo de como, por exemplo, as empresas de antivírus passaram a existir em função desses mercados também, e é um baita livro bom, gostei muitíssimo. O próximo é um livro chinês, O Problema dos Três Corpos, de Liu Cixin, eu devo estar falando o nome dele errado, vencedor do Hugo Award, virou série no Netflix, e é excelente, qualquer coisa que eu fale, é um livro de ficção científica. A série no Netflix deu uma esbranquiçada na história, né? Tipo, ficou uma coisa mais americana. O livro, ele é todo na China. Você tem alguns personagens norte-americanos e europeus, alguns personagens ocidentais, mas ele é centrado todo na China. Você tem eu acho muito interessante você ver uma ficção científica, porque hoje a gente assiste filme e vê ficção científica, é sempre os Estados Unidos, né, é o centro de tudo e é onde tudo acontece. A gente sempre vê essas histórias, essa imaginação de futuro de um ponto de vista do Ocidente. O problema de três corpos significa o quê? Você tem um problema físico. Se a gente tivesse três sóis, como é que funcionaria isso? Então é mais ou menos esse o problema. Então é uma civilização que tem esse problema dos três sóis que vai estar em comunicação com a Terra. E toda essa comunicação começa na China durante a Revolução Chinesa, então a Revolução Cultural. Então é um livro que vai falar da Revolução Cultural Chinesa do ponto de vista chinês e da imaginação do futuro e de um futuro de ficção científica do ponto de vista chinês também. Então é muito bom, é muito diferente, não é um livro fácil, eu não achei um livro fácil de ler, porque assim, alguns dos códigos narrativos não são nossos. Então eu até entendo a Netflix ter ajustado alguma coisa, porque enfim, a audiência deles, né? Mas o livro, mesmo quem tenha assistido já a série, que foi a primeira temporada só, né? Que cobre parte desse livro. O livro super vale a pena, que ele vai mais longe e ele realmente é mais, enfim, é a coisa original. É bonzão, muito bom, livro de ficção científica de primeira. E o outro foi também ficção científica, o Devoradores de Estrelas, de Andy Weir, que tá virando filme agora, e é outro que, tipo, não assista o trailer antes de ler o livro, porque o trailer desse filme entrega muito ouro, né? A gente tem esse cara que eu vou contar menos do que o trailer, que é um professor de ciência, né, na escola, e ele tem um doutorado dele em física, se não me engano, matemática, alguma coisa assim, e ele tinha uma teoria que, tipo, todo mundo achou que, besteira, balela, hahaha, ridículo, tipo, muito diferente, e ele acabou perdendo a carreira dele de pesquisador e ele virou professor de escola. E aí a gente na Terra tá com um problema sério porque o Sol tá desaparecendo, ele tá sendo comido, né? São os devoradores de estrelas, ele tá desaparecendo e os maiores cientistas do mundo não dão conta de entender o que tá acontecendo, eles vão mandar uma missão e eles convidam ele, porque a teoria dele, claro, assim, aquela coisa, o americano cowboy que vai salvar todo mundo, mesmo que ele não é astronauta, e aí ele é chamado, né, praticamente convocado para participar dessa missão para tentar salvar o Sol. E aí a história, ele acorda, né, enfim, é a missão dele. E talvez eu tenha falado demais já
Desculpa. Mas enfim, acho que eu não falei isso. Eu não falei as coisas mais legais, eu falei tipo algumas páginas do que acontece no livro. Mas definitivamente eu falei menos do que o trailer. Não assista o trailer, se você não assistiu ainda. Leia o livro e já se prepare para ver o filme, porque o filme parece que vai ser fofinho, parece que vai ser legal. E finalmente, em 2024, eu li A Short Stay in Hell, de Stephen L. Peck, que eu coloquei num vídeo anterior sobre as histórias curtas de terror, que não é bem terror, assim, mas ele é curtíssimo, você lê numa sentada, e é muito maluco. É uma história de um cara que a vida dele é um cara certo, é um cara correto, que religioso. Eu não lembro se ele era mormon, acho que ele era mormon, uma coisa assim. E ele segue os preceitos religiosos, ele faz tudo certinho. É um cara decente, um cara que cuida da família, que trabalha duro, sabe? Um cara normal, bonzinho, bacana. Não fez nada de errado. Ele morre e ele vai parar no inferno. Aí, assim, mas como assim eu tô no inferno? Não fiz nada errado, eu tô aqui. Aí né, a criatura lá vira e fala assim: é o seguinte, o lance é que você estava na religião errada. Você fez tudo certo de acordo com a sua religião, mas a sua religião não é a religião verdadeira. A religião verdadeira é o zoroatrismo. E você está no inferno, mas fica de boa, não é para sempre, nós não somos tão malvados assim, você tem que achar um livro que conta a sua vida. Então ele entra numa biblioteca imensa, assim, infinita, e aí ele tem que achar o livro que conta a história dele. E aí o livro é um livro curto, essa história que a gente está lendo é a história desse cara, tentando achar o livro com todas as outras pessoas que estão no inferno, tentando achar o livro da vida deles. E é muito, 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 muito maluco. É muito, muito... Vocês podem ver que eu gosto muito dos livros doidos, né? É um livro bem doido, bem bacana. A Short Stay in Hell. Infelizmente só tem disponível em inglês. Por favor, editores brasileiros, vamos traduzir para o português. Aí eu li também, eu comecei a ler, né, a série do Murderbot, Martha Wells, All Systems Red, o Diário de Murderbot. Enfim, foi um ano em que eu tava, 2024, eu li muito pouco, né, eu li 36 livros só, e foi quando eu me dei conta de que, para mim, leitura é uma medida de minha qualidade de vida. Então, anos em que eu tô lendo muito pouco, para mim é muito pouco, 36. Vocês viram que a minha média, eu tava lendo aqui, 50, 60. Eu não tô comparando, né, fazendo, olha, tá, 36, não. Eu sei que tem gente que lê 36, tem gente que lê menos, ótimo. O que for bom para vocês é bom para vocês. Mas para mim, 36, para minha existência e a forma como eu levo minha vida é pouco. E me levou a considerar que talvez é uma medida para mim, sabe? Foi uma das coisas que me fez sentir vontade de fazer o canal, para compartilhar essa jornada com vocês, porque quando eu leio, eu tô bem. Quando eu leio, eu tô com a minha cabeça no lugar certo. É autocuidado a leitura para mim, é uma coisa elementar da vida, assim. E anos em que eu leio pouco, é porque eu tô com minhas prioridades no lugar errado, sabe? Eu tô... ou o meu corpo tá com problema, né? Por exemplo, esse mês de fevereiro eu não tô lendo nada, né? Mas eu tô lidando com o pé quebrado. Assim, ou eu tô estressada por alguma coisa objetiva que me cansa, ou porque eu tô trabalhando demais. Mas eu trabalho muito, bastante mesmo, mas às vezes eu extrapolo, então eu posso estar trabalhando demais, e aí não vou ler o suficiente, ou eu posso estar me dedicando a pessoas e relacionamentos que não são muito equilibrados. Então, para mim virou uma medida, eu sei se eu tô, como que eu tô, dependendo do tanto de livro que eu li. Enfim, aí 2024 foi mais ou menos a minha jornada que começou minha jornada de talvez eu faça um booktube, porque foi quando eu comecei a consumir booktube. Eu cheguei, tipo, em outubro, novembro, eu tinha lido, tipo, 12 livros. E aí eu falei, gente, eu não posso. Há quanto tempo que eu leio mais de 30? No mínimo. 36 é o mínimo que eu tenho que ler. E eu tava achando que, vou largar a mão e não vou atingir, e vai ser isso mesmo. Aí eu falei, quer saber, eu vou ler. Aí eu fiz uma coisa que, assim, eu falei assim, errada, mas não é errado. Pra mim fazia sentido naquele momento, que foi a minha forma de lidar com isso, sabe? Então, eu vou ler coisas curtas, mas eu quero ler coisas curtas boas. Então foi assim que eu li o Short Stay in Hell. Então eu não julgo ninguém que vá ler uma coisa rápida pra sair do funk, tipo, não tô conseguindo ler. Eu acho justo, sei lá, quem sou eu pra julgar, né? Um que eu li foi esse, o Alerta Vermelho Murderbot, que aí depois acabou virando série, né? Que é a história de uma inteligência artificial, né? O Murderbot, ele ganha consciência, ele consegue
se dá sem ciência, e ele é autônomo e ele acaba optando, ele podia fugir, ele podia fazer umas coisas, ele resolve que ele vai ficar lá, ele vai seguir trabalhando, fazendo de conta que ele é um robô, e para ele poder assistir as novelas dele, porque ele adora assistir novela. E é muito legal, assim, depois tem várias, eu quero fazer eu li um outro livro sobre AI, falando de como que ele é diferente, que ele não tá tentando ser humano, né, ele não é tipo um Blade Runner, ele é um cara que, ele tá tentando ser ele tá tentando ter uma existência normal. E é muito legal, por exemplo, que ele quer ver a novela, ele poderia simplesmente baixar e funcionar tipo um GPT, sabe, dar um resumo. E ele escolhe, ele vivencia, a vida dele via esses personagens das novelas que ele assiste em tempo real, né? Ele assiste as novelas, ele não faz um ultra processing, assim, das histórias. Então, eu achei muito legal, aí ele vai, enfim, vai ter uma enrascada, ele vai fazer amigos, e aí é que começa as aventuras dele. Eu não li todos ainda, li um bocado dos livros, mas o primeiro não é meu favorito, o segundo é meu favorito, mas para mim foi uma porta que se abriu quando eu li. Esse primeiro eu gostei muito. E o último que eu li em 2024, que eu gostei muito, foi um livro polonês sobre os ossos dos mortos, de Olga Tokarczuk, devo ter falado errado o nome dela, o Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, que na Polônia, é muito doido também. É uma coisa de mistério, rola uns crimes, assim, e a gente não sabe o que está acontecendo. Você tem essa mulher que ela fala de astrologia, ela gosta mais de bicho do que de gente, ela tem uns vizinhos que ela curte, assim, que são amigos dela, e aí tem umas coisas acontecendo na cidade, tipo, ela tá muito brava porque as pessoas maltratam os bichos, né? E ela gosta dos bichinhos. E algumas das pessoas que maltratam os bichos começam a aparecer mortas, né? Morreram. E aí, o que aconteceu? Aí tem toda uma investigação e ela tem essa teoria de que são os bichos que estão matando as pessoas. E aí a gente vai acompanhar a vida nessa cidadezinha remota, isolada, no frio, na neve, em que você tem crimes acontecendo, a gente não sabe se os bichos estão fazendo alguma coisa ou não, e essa mulher muito doida, tentando entender o que está acontecendo em volta dela e falar com as autoridades e tomar atitudes para lidar com esse mundo que ela não gosta muito, sabe? Então, é uma história sobre uma feminista que gosta de bichinhos mais do que de pessoas, e inteligente, ela é professora, e é muito engraçado, eu adorei esse livro polonês. Daí, 2025, como vocês sabem, eu comecei o Cruzilhada dos Livros em abril, então em abril agora a gente vai fazer um ano, e no final do ano, né, no começo agora de 2026, eu publiquei um vídeo com os meus favoritos de 2025, que aí foram, se eu não me engano, 10 livros que eu escolhi. Então é uma lista um pouco maior, e muito obrigada, tem sido ótimo compartilhar esses vídeos com vocês, falar com vocês sobre essas histórias todas. Espero que vocês tenham achado alguma coisa interessante. De novo, eu vou deixar meu link no Goodreads, do meu perfil, quem quiser seguir, ver o que está acontecendo lá. Muito obrigada. Eu aprecio o seu tempo me ouvindo no meu blá 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 sobre livros. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.